Olá, irmãos, estamos de volta com nossa série. Nós estamos falando sobre conquistas e isso é muito importante na nossa vida. Falamos no nosso último encontro, no vídeo anterior, sobre essa característica da igreja, característica dos crentes em relação a uma vida de conquista, uma vida de vitória. E é claro, a gente já falou sobre isso, não é nos padrões de vitória, de sucesso, de conquistas que o mundo tem, não. É a luz da palavra do Senhor, é a luz da vontade do Senhor, porque o Senhor tem prosperidade para nós, Deus tem conquistas para nós. E nós falamos que nós vivemos um tempo tão difícil em que o povo se encontra de uma forma geral. O povo se encontra em apatia, em prostração, diante de tanta luta, diante de tanta ansiedade, diante de tanta insegurança. Às vezes nós esquecemos que nós somos um povo conquistador. Então falamos sobre isso na primeira série e hoje nós vamos falar sobre definindo os nossos objetivos a serem conquistados, definindo as nossas conquistas. Nós usamos a conquista da terra prometida, Moisés trazendo o povo durante todo o deserto até a entrada de Canaã e logo depois Josué assume isso, Então a conquista da terra prometida e conquistas também que Deus tem para nós. E hoje nós vamos tratar a respeito de como que a gente pode definir esses objetivos, como que a gente pode definir o que a gente quer conquistar. Em primeiro lugar, os nossos objetivos devem estar alinhados com a vontade do Senhor, com os objetivos do Senhor. Guarde esse versículo no teu coração. A palavra do Senhor diz em Mateus capítulo 6, no verso 33, que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então nós devemos, em primeiro lugar, buscar o reino de Deus, buscar as coisas que são de cima, buscar as coisas que são do alto, buscar as coisas que são eternas, buscar as coisas que vão ficar, quando nós partirmos daqui, vão ficar gravadas no coração de outros, de familiares, de amigos, muito mais do que deixar bens, deixar aprendizado, deixar legado, deixar testemunho, isso é maravilhoso. Então hoje nós vamos ver como é que nós podemos definir os objetivos. Em primeiro lugar, os nossos objetivos devem estar alinhados com o Senhor. E aqui a gente já corta uma centena de objetivos que talvez a gente possa ter. E eu quero lembrar que eu passei um exercício, para que você escrevesse os seus objetivos, o que você quer conquistar, o que você busca conquistar, o que você precisa conquistar. Anota isso no papel. Eu não sei quantos que você colocou aí, talvez 2, talvez 3, talvez um só, talvez mais, Tanta coisa que a gente quer. Mas quando a gente vai alinhar os nossos objetivos, aquilo que a gente quer conquistar com a palavra do Senhor, você pode ter certeza que a gente eliminou uma série de pontos que você marcou ali. Então é importante isso. Alinhe os teus objetivos com a palavra do Senhor. Alinhe os teus objetivos com aquilo que Deus tem para você. Por que é importante isso? Porque as conquistas desalinhadas com a vontade do Senhor vão trazer consequências seríssimas. Quando a gente quer conquistar algo que não está de acordo com a vontade do Senhor, com aquilo que Deus preparou para nós, com aquilo que a palavra do Senhor nos manda, lembra que Deus disse muito claramente o que Ele ia fazer com o povo. Ele disse claramente a sua promessa, Ele deu a sua promessa de forma muito clara. Vocês vão entrar na terra que mana leite e mel. Eu vou fazer vocês possuir a terra de Canaã. Então isso era muito claro. A caminhada do povo de Israel
era com os olhos nessa conquista. Eles estavam seguindo para conquistar Canaã, conquistar a terra prometida. Eles passaram em muitos outros lugares, mas eles apenas guerreavam quando era necessário para se proteger, mas eles não conquistaram nada às margens do deserto. Não, eles foram para a terra prometida, porque foi lá que é lá que ia se cumprir a promessa do Senhor. Isso é importante estar alinhado com a vontade do Senhor por causa das consequências. Tem gente aí que tá conquistando aí uma série de coisas e isso traz sofrimento, isso traz problema dentro do casamento, isso traz problema no futuro profissional de um jovem, enfim, no relacionamento com Deus também isso traz problemas. Então, nós vamos entender, e a palavra é muito clara em relação a isso, que Satanás também tem poder de colocar no nosso coração vontades, desejos que não estão de acordo com a vontade do Senhor. E ele sabe muito bem como fazer isso. Ele sabe nos seduzir para tirar os nossos olhos do propósito que Deus tem conosco. Mas nós devemos caminhar por todo esse tempo que for necessário para chegarmos na terra prometida, prometida por Deus. Então, muito cuidado com aquilo que você quer conquistar. Não é porque é uma conquista, não é porque é algo bom, não digo nem algo bom, né? Não é porque é algo prazeroso que é algo que seja bom para mim e para você. Cuidado com as conquistas que não estão alinhadas, os objetivos que estão desalinhados com a vontade do Senhor. Porque Satanás, muitas vezes, ele coloca isso no nosso coração, ou ele se aproveita dessa nossa fraqueza, dessa nossa carência de entender aquilo que Deus está prometendo para a gente. Muito cuidado com as consequências de estipular conquistas que não estão de acordo com a vontade do Senhor. Nós vamos ver que uma das armas de Satanás é colocar no nosso coração a cobiça, né? Esse desejo de ter aquilo que não nos pertence, aquilo que só porque uma outra pessoa tem, só porque uma outra pessoa conquistou, não é por causa disso que eu também tenho que ter, certo? Então, muito cuidado com a cobiça, muito cuidado com essas armadilhas que o diabo coloca diante de nós. Às vezes, para conquistar alguma coisa, você precisa fazer algo errado, você precisa passar por cima de alguém, precisa machucar alguém, precisa trazer algum dano para alguém, e aí você segue nesse caminho e para chegar na sua conquista, mas aquilo não está de acordo com a vontade do Senhor. Isso vai trazer problema na tua vida. Como é que a gente faz então, pastor, para a gente ter essa visão muito clara, para estabelecermos as nossas conquistas de acordo com a vontade do Senhor? É muito claro, é muito simples, é muito prático e é muito direto. Palavra do Senhor e oração, vida devocional, relacionamento diário com Deus. Não existe ninguém que conhece a vontade do Senhor que não tem um relacionamento intenso com a palavra do Senhor e com a oração. Não, as pregações do pastor no domingo são muito boas. As pregações que você escuta durante a semana são muito boas. Mas o propósito que Deus tem na sua vida, Ele quer falar com você. Ele muitas vezes usa o pastor, ele muitas vezes usa um bom pregador da internet, uma boa mensagem, mas Deus quer ter um relacionamento direto com você. O pastor não pode ficar entre você e Deus. Os pregadores da internet não podem ficar entre você e Deus. Para que você não erre, para que você tenha uma compreensão muito clara da vontade de Deus na sua vida, palavra do Senhor e oração. Tenha um tempo de qualidade intenso com o Senhor e você vai ver como isso é maravilhoso. Um outro ponto também muito importante para nós é nós sabermos
que existem conquistas que nós queremos, objetivos que queremos conquistar, terras que queremos possuir, que o Senhor não vai nos dar, que o Senhor não nos vai conceder. Conforme eu disse, não é porque é algo confortável, agradável, que o Senhor vai nos dar. Nós temos lá em 2 Coríntios capítulo 12, do verso 7 até o verso 10, a passagem em que o apóstolo Paulo, nada mais, nada menos do que o apóstolo Paulo, o grande missionário do Novo Testamento depois de Jesus. Paulo pede ao Senhor para que o Senhor tirasse o seu espinho na carne, livrasse o seu espinho na carne. E Deus diz, não. Deus diz para ele, não vou te dar isso, não vou te conceder isso, a minha graça te basta. Não sabemos o que é esse espinho na carne. Existe uma corrente de estudiosos que acreditam que seja uma enfermidade na vida do apóstolo Paulo. Isso não está muito claro na Bíblia. Mas o que a Bíblia diz é que Paulo pediu para Deus tirar alguma coisa que estava incomodando a ele. E Deus disse, não, a minha graça te basta. Então precisamos ter isso muito claro para não sermos pessoas, conforme o pessoal fala por aí, crentes cheios de mimimi. Porque Deus não deu, agora eu não quero nada mais com Deus. Não. Se Deus não nos concede uma conquista, é porque Ele não prometeu para você, e é porque aquilo não vai ser bom para você. Você quer comprar uma casa na região dos lagos, você quer comprar, você vai pensando logo em coisas materiais, quando o propósito de Deus na tua vida é outro, não é isso. Coisas que são aparentemente boas, mas que Deus vai dizer para você não. Ou então lutas que você esteja vivendo, que o Senhor não vai tirar agora. Deus ele vai fazer com que a graça dele manifeste na tua vida. Talvez isso que pode ter acontecido com o apóstolo Paulo, talvez uma enfermidade. Você talvez tenha colocado aí como uma conquista buscar a cura para a sua enfermidade. Busque isso sempre. Enquanto Deus disser para você, olha, eu não vou fazer isso, busque isso sempre. Deus não se cansa de nós lutarmos com Ele em oração, pedirmos a Ele coisas assim tão genuínas e tão verdadeiras como é a cura uma enfermidade. Mas nós precisamos ter isso muito claro. Existem conquistas que estão alinhadas com a vontade de Deus e Ele nos dará. E existem conquistas que não estão de acordo com a vontade do Senhor e Ele não vai nos dar. Ou pelo menos Ele não vai conosco nessa conquista. Você pode ir sozinho. Você pode ir por sua conta e Deus fala, olha, eu não vou com você para essa conquista, isso não vai te fazer bem, mas às vezes a gente é inconsequente com as nossas decisões e nós vamos adiante, ainda que Deus tenha ficado no meio do caminho. Se Deus disse não, se Deus não está abrindo as portas, é melhor você não seguir para conquistar isso que você está em mente. Isso é muito importante para nós, isso é muito importante você ter esse entendimento de que Deus muitas vezes não vai fazer a tua vontade. A primeira conquista que eu quero deixar para você, que isso tem que ser genuíno para todos nós, tem que ser verdadeiro para todos nós e comum, a todos nós, está lá em 2 Timóteo capítulo 4, no verso 7, que é chegar inteiro ao final da sua vida. Essa é a palavra do apóstolo Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ele já seria morto, ele sabia que ele ia ser executado pelo imperador. Os irmãos aqui da igreja já me ouviram pregar sobre isso. O que é lindo aqui é que Paulo chega inteiro, sabendo o que ia acontecer com ele, tendo a experiência que ele teve de tanto sofrimento, de tanta luta, de tantas coisas que ele passou, mas ele chega no final da vida com a sua fé fortalecida. Não há conquista maior do que essa. Cuide da sua fé diariamente, cuide no teu relacionamento com Deus através da palavra e da oração.
Não fraqueje nisso, não facilite nisso, não brinque com isso, porque a primeira vitória, o que deve estar no topo da sua lista, é chegar com a tua fé inteira, você chegar íntegro no final da sua história. Pastor, mas eu não sei quando é o final da sua história. Então esteja íntegro hoje, fortaleça a tua fé hoje, porque o único tempo que nós temos é o agora. Se nós chegarmos mais adiante, se nós chegarmos a 50, 60, 70, 80, 90, que durante todo esse período você esteja preparado para se apresentar diante do Senhor e que você diga como o apóstolo Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. A minha fé, desde lá do início, ela está comigo aqui hoje ainda. Então, essa é a maior conquista que qualquer pessoa pode ter. Lá em Marcos capítulo 8, no verso 36, ele vai falar daquela palavra de Jesus, quando ele vai dizer de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Conquista nenhuma vale a pena se você não teve um encontro com Jesus. Nada disso vale a pena. Tudo aquilo que você conquistou vai ficar aqui, material. Não é disso que a gente está falando. A gente está falando de coisa grande. A gente está falando de conquistas maravilhosas. As coisas materiais são importantes. E aí você vai fazendo a tua parte, Deus vai como um parceiro teu nisso, né? Conforme eu tenho falado muito aqui, se você quer um bom emprego, se você quer um bom salário, isso é muito bom. Deus também se agrada com isso, mas você tem uma parte que é estudar, que é economizar, aprender a gastar o teu dinheiro, não ser consumista, né? Nós vemos aí, é muito engraçado, se não fosse trágico, né? Claro, a gente vê alguns pregadores fazendo com que parece que Deus é um mágico, né? O camarada nunca estudou, o camarada nunca se preparou, e aí de repente ele faz uma campanha e Deus vai dar para ele um bom emprego com um bom salário. Ele nunca se esforçou para ser o primeiro funcionário da empresa, nunca fez um trabalho excelente, seja ele qual for o trabalho dele, sempre foi um trabalho médio, um trabalho medíocre, em que ele fazia só aquilo que era o necessário, e aí de repente ele faz uma campanha e Deus abre uma porta enorme de prosperidade para ele. Isso é terrível, isso é uma mentira absurda, né? Então, Deus vai contigo naquilo que é bom para você. Uma casa, vai atrás da tua casa, faça as coisas certas, economize. Se você quer um bom emprego, vai estudar, se prepare. Você que é jovem, vai entrar no mercado de trabalho, vai para uma faculdade, seja comprometido com os teus estudos, com o teu empenho, né? Seja qual for a tua profissão, faça tudo com zelo, faça tudo com seriedade, faça tudo da melhor maneira que você puder. E Deus vai caminhar contigo e Deus vai te abençoar, né, nas suas coisas materiais. Deus quer que a gente viva bem aqui, sim. Nossos olhos estão no céu, mas enquanto passarmos por aqui, Deus quer que a gente viva bem. Mas isso depende muito mais da gente do que de Deus, né? Deus nos dá sabedoria, Deus nos dá saúde, nos dá inteligência. Deus abre portas para nós e bota ali, agora você vai lá e trabalha. Foi isso que ele fez com Josué. Olha, Josué, você está na porta aqui da terra prometida. Vai lá e conquista, que eu vou com você. Então nós vamos ver aqui que nós precisamos estabelecer como meta chegar inteiro no final da vida. Então, se você colocou outra coisa aí que não seja a tua fé, o fortalecimento da tua fé, trabalhar pela tua fé, coloca aí: eu quero a cada dia, durante o tempo que eu tiver, eu quero ter a minha fé íntegra no Senhor. Eu quero estar de pé diante do Senhor. Viva o que tiver que viver. Que o Senhor me ajude a conquistar uma vida com uma fé fortalecida, uma fé inabalável no Senhor.
de não sermos gente que fica, um dia está com fé, o outro não está com fé, um dia acredita, o outro não acredita. Não, não é isso que Deus tem para a gente. A gente vai numa caminhada firme para termos um encontro com o Senhor e conquistarmos todas as bênçãos e promessas que o Senhor tem para nós. Nós precisamos entender também a respeito das conquistas. Quando definimos, temos conquistas a curto prazo e conquistas a longo prazo. Nós temos o tempo, nós vivemos aí na base do tempo. Por isso que eu pedi para que você anotasse, né? Porque você que é jovem, principalmente, vá tendo o teu caderninho do relacionamento com Deus. Vá tendo ali as anotações, a tua história, a tua linha do tempo, né, do teu relacionamento com Deus. O que Deus fez, você vai ver isso lá na frente, quando você olhar para trás. Há 10 anos atrás eu estava vivendo essa situação e eu busquei ao Senhor, e o Senhor fez isso, fez isso, fez isso. E isso vale para nós como experiência. E esteja preparado, né, para lidar com as bênçãos que Deus tem para nós, para lidarmos com a conquista dessa terra prometida, a lidarmos com as nossas conquistas. Não se perca nisso, né? Um pouco mais à frente nós vamos falar da experiência de Jó, né, que está lá no capítulo 13 de Gênesis, quando Ló, que era sobrinho de Abraão, né, que experiência, ele vai para Sodoma e Gomorra antes de ser destruída, porque era uma terra muito boa. E por que Ló vai para Sodoma e Gomorra? Porque o rebanho dele havia crescido, porque ele havia prosperado. Então, muito cuidado, porque a bênção, que não é bênção, né? As conquistas que a gente acha que são boas, mas que estão desalinhadas com a vontade do Senhor, podem te levar também para Sodoma e Gomorra. Você não sabe o que vai acontecer lá na frente. Deus sabe. Então, alinhe a tua conquista com a vontade do Senhor. Lembra disso, pastor Alexandre da Batista de Inhaúma, eu lembro que lá no início, quando eu estava no seminário ainda, ele disse em um de seus livros exatamente isso. Ló foi para Sodoma e Gomorra porque ele prosperou. Então a gente também precisa ter cuidado, precisa estar preparado para lidar com as bênçãos do Senhor, para que elas não se tornem maldição para nós. Deus te abençoe, querido, em nome de Jesus, e vamos marchar para as conquistas que Deus prometeu a cada um de nós. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus.